Oi, galera! Vocês estão gostando dos conteúdos? Deixe seu joinha para nós publicar diversos outros conteúdos. Vamos lá! A impressionante reconstrução facial de Girolamo Fracastoro, Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos lá! O primeiro especialista em sífilis. A equipe de pesquisadores responsável pelo projeto conta que, embora pouco conhecido, Girolamo foi pioneiro na identificação da doença. Nenhuma outra doença abateu-se na Europa, a partir de 1490, com a violência alarmante como se manifestou a sífilis, a ponto de chamar a atenção de poetas, filósofos, médicos, astrônomos, que se dedicaram ao estudo e ao experimento de vários tratamentos para a cura desse mal, explica Karine Simoni, pesquisadora da u.f.s.c.pgt ao site Aventuras na História. Um desses médicos, além de poeta, matemático e geógrafo, foi Girolamo Fracastoro. Mais tarde, ele seria considerado por estudiosos de doenças venéreas nos séculos XIX e XX como pioneiro da identificação da sífilis, além de ter trazido contribuições importantes para a epidemiologia de maneira geral, com sua teoria sobre contágios de doenças. Um projeto realizado pelo Ministério da Saúde, Coordenação Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, em parceria com a UFRN, UFF, Unesco, Sociedade Brasileira de DST, Universidade de Coimbra, Portugal, entre outras instituições, realizará, em novembro deste ano, uma exposição sobre a sífilis e decidiu resgatar a história de Fracastoro, que, apesar de toda sua contribuição para a sociedade, poucos conhecem sua história, diz Thiago Petra, do Centro Cultural do Ministério da Saúde. Petra afirma que a proposta da exposição é explorar a parte científica e epidemiológica, mas trazer também a história por trás dessa doença e a produção artística de séculos sobre a sífilis. Para o médico e pesquisador Mauro Romero, curador da exposição, esse projeto tem o objetivo de desmistificar tabus e crenças e mobilizar a população para incorporar atitudes de prevenção e conhecer o tratamento. O principal resultado do projeto foi uma reconstrução da face de Girolamo Fracastoro através da modelagem 3D, realizada pelo designer Cícero Moraes, especializado em reconstrução facial forense, a partir de imagens produzidas por artistas do passado. Estátuas, pinturas, xilogravuras e outros materiais serviram como base para dar rosto à importante figura. Descrevendo a sífilis, pintura de Girolamo Fracastoro, de Tiziano, datando de 1528, Londres, via Wikimedia Commons. Quando a sífilis assolou a Europa e dali se espalhou para partes da Ásia e da África, a grande maioria das pessoas acreditava na doença como vingança de Deus aos lascivos e promíscuos, uma vez que estava claramente relacionada à atividade sexual, e o senso comum defendia que as mulheres eram as principais responsáveis pela transmissão, explica Simoni. A verdade era mais científica e menos moralista que isso. Fracastoro, assim, começou a estudar a doença cerca de 30 a 40 anos depois de ter se difundido pela Europa. Ele foi responsável por, além de entender a enfermidade, batizá-la, a partir de sua obra poética Syphilis Sive de Morbo Gallico, Sífilis, ou a doença francesa, em português, publicada em 1530. Em um século marcado pelo Renascimento, o estudioso italiano confluía em si o estudo da filosofia, das artes, das letras, das ciências. Por isso, é possível dizer que, em seu poema, onde, de fato, cunhou o nome sífilis, ele deu duas explicações para seu surgimento. Uma literária, baseada na história do pastor Sífilos, punido com a doença por maldição de Apolo, uma das divindades relacionadas ao Sol, por ter adorado outra deidade, e outra científica, baseada na transmissão de partículas, interpretação deveras inovativa para a época, em que se acreditava na teoria do surgimento espontâneo das doenças, destaca a pesquisadora. Em uma linguagem mais neutra, ele não relaciona o nome da doença à nacionalidade, como estava sendo feito na época. A sífilis era chamada de mal francês, mal italiano, mal português, nem com a parte sexual do corpo afetada, que inevitavelmente contribuiria para aumentar a estigmatização do doente. Embora o médico tenha descrito a doença a partir de metáfora a priori na obra, ele retoma as ideias do poema, as amplia e reescreve o tema na roupagem de um tratado médico, 16 anos depois. Ao longo de toda sua carreira,
Também, continuou produzindo volumes que apresentaram seu conceito de contágio e considerações sobre outras doenças do período, como febres, tuberculose, lepra, elefantíase, varíola, raiva e a peste. A reconstrução facial para os pesquisadores envolvidos no projeto, a importância de se recuperar a história de Girolamo Fracastoro é inseri-lo na memória coletiva devido às suas contribuições para a humanidade, que não tão conhecidas especialmente quando comparadas às dos grandes polímatas de sua época. Foi possível recuperar inúmeras representações artísticas do estudioso, entre pinturas a óleo, xilogravuras, estátuas de bronze, entre outras homenagens, que mostravam as interpretações dos próprios artistas de como eles imaginavam o importante médico e poeta italiano. Moraes explica que as imagens em conjunto servem como um parâmetro de escultura volumétrica. Se por um lado o grande número de referências apresentou diversas faces com diferenças estruturais, por outro nos permitiu modelar um rosto a partir de uma média entre elas e manter características presentes em todas, como a verruga na porção nasal, os olhos sulcados e a barba protuberante, ressalta. Embora o número de imagens possibilitasse o conhecimento dos atributos marcantes do renascentista, arrematados pelo designer na reconstrução facial, grande parte era bidimensional. A reconstrução do rosto, por sua vez, é feita por meio de modelagem 3D. Cícero aponta que foi realizado um processo simples e funcional para ultrapassar esse contratempo. A posição dos olhos e dos lábios nos permite posicionar a câmera no local onde a mesma estaria para que uma foto capturasse a mesma pose do indivíduo desenhado. Como tínhamos pontos de vista levemente diferentes e um deles significativamente diferente, nos foi possível levantar informações tridimensionais de um conjunto de imagens bidimensionais, diz o designer. Segundo ele, mesmo que as representações não fossem totalmente compatíveis entre elas, a compatibilidade estrutural era o suficiente para formar as proporções da face dentro de um modelo mediano. Perguntado se a reconstrução se parece com o que Fracastoro teria sido na vida real, Moraes responde: não podemos saber com certeza se ficou totalmente compatível com a face real, dado o subjetivismo de cada artista que retratou Fracastoro, mas certamente estamos dentro de uma média e buscamos respeitar ao máximo as estruturas compatíveis entre as obras. Um estudo completo apresentando a reconstrução facial e a pesquisa ainda será finalizado pela equipe e submetido a um jornal. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.